Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O tema da liturgia é extremamente esperançoso. Jesus fala ao nosso coração para mantermos os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Ou seja, os rins cingidos nos preparam para a saída, para o trabalho, para o ofício, para o sacrifício, para a pureza, esse trabalho austero que o homem deve realizar e que é dignificante demais. Mas a lâmpada acesa, que traz à consciência a alegria, o amor, a chama da vida, acesa, brilhante, fulgurante, né? Então o homem precisa passar por essas duas obras, praticar essas duas obras e manter-se, permanecer nessas duas obras, né? E diante disso, diante do mundo, por exemplo, muitos podem ter muita tristeza, dificuldade com a ingratidão, com as maldades deste mundo, né? Você já parou para pensar assim, uma coisa bem simples, mas ô Adão, por que você pecou? Por que homem que você erra tanto, né? Se não fosse isso, estaríamos tão bem no paraíso e tudo mais, né? Mas hoje São Paulo vem dizer que onde abundou, onde foi grande o rastro do mal, do pecado, né, na natureza humana, superabundou, ou seja, foi uma medida bem medida, calcada, sacudida, transbordante, né, na graça. Superabundou a graça. Então, se a queda veio ali por meio de Adão, a ressurreição, a graça, o amor, a misericórdia, o êxito, a felicidade plena vem com Cristo. Então, nós temos uma grande esperança que faz com que essa obra que Jesus fala em nossa vida seja possível. Manter os rins cingidos e a lâmpada acesa. Cada ato bom que se faz unido a Cristo repercute na eternidade. Então, se por exemplo, o mal provocado por causa da desobediência de Adão, né, da sua má índole, do seu desagrado, né, de Deus e assim vai, por mais que isso tenha alastrado concupiscências, maldades humanas, né, seus próprios filhos passaram por um grande mal, Caim matou Abel, enfim. Por mais que isso seja grave e a gente lamente, e de maneira correta lamente isso, a gente pensa que esse mal se repercute de uma maneira muito forte, muito grave, né? E de fato isso acontece. Mas o bem superabundou, né? Então o bem tem mais força. O mal é apenas propagandista, digamos assim. Então quando você vê fatos ruins acontecerem o tempo inteiro nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, é porque as pessoas consomem muito as tragédias e os males e a gente pensa que a cada dia estamos mais próximos do fim. Por isso, porque o mal faz propaganda, faz alarde, as pessoas consomem, escandaliza. O bem muitas vezes é silencioso, a gente vê poucas notícias do bem que você faz na sua casa, do matrimônio feliz que você coloca ali vivendo a cada dia, das suas boas escolhas, sua escolha pelo trabalho, pela honra, pela verdade, pela palavra de Deus, pela oração diária. Não se noticia, né, que as famílias estão buscando diariamente a oração, não se noticia as caridades que são feitas, não se noticia as evangelizações que a igreja permanece fazendo há tantos anos, mas essas têm um efeito multiplicador também, né? Então, por exemplo, uma palavra boa que você traz hoje é multiplicada, né? Então, eu digo uma palavra aqui, eu estou em silêncio diante da minha tela de celular. Ninguém está ouvindo, só o Espírito Santo. Só Deus que está aqui no meio de nós. Mas, de repente, você está escutando. Você gostou? Vai divulgar isso para alguém. A pessoa podia estar numa situação péssima de vida. Aquele mal é neutralizado, é acossado.
diante da palavra de Deus, da oportunidade que o Senhor renova em nós. Então, um dia desse eu estava meditando, por exemplo, sobre se eu consigo alcançar também muitas vezes o bem que eu fiz. Por exemplo, talvez numa palestra, eu ajudei alguém a buscar o seu emprego, o seu estudo. Essa pessoa buscou, além disso, encontrou sua esposa, além disso, se casou, além disso, teve filhos. Permanece reverberando o efeito daquela palavra na vida da pessoa. Ele quer transmitir isso ao filho, e o filho, já adolescente, participa de uma palestra na qual eu sou o condutor. Eu penso assim, isso é fictício? Não, é real. Isso aconteceu, né? E esse bem continua se propagando, multiplicando, gerando vida, gerando almas que são eternas, né? Esse rapaz cresceu na fé, casou-se na fé, tem filhos na fé, almas que são eternas, que nunca vão morrer, que são eleitas para a eternidade, e por causa do efeito daquela palavra, talvez, eu que não consigo medir o quanto que aquela alma foi atraída a Deus, mas foi e permanece sendo. Olha só, né? Então, a gente, se fosse, por exemplo, tentar reparar o efeito de uma fofoca, seria como pegar um travesseiro de penas e lançar ao vento e depois querer catar cada uma, porque a fofoca se espalha, né? O mal se espalha. Mas ele não vigora tanto quanto, por exemplo, ao efeito do perdão. Quando alguém bloqueia aquela fofoca com eu não quero ouvir, eu não quero saber. Eu prefiro ter a opinião que Deus tem a respeito de cada pessoa. O mal, ele tem limites, né? Então, se o demônio provoca o mal, quem promove o bem é Deus. E se unido a Deus eu estou em Cristo, o tempo inteiro, em cada uma das ações, cada ato meu repercute na eternidade. Então, meus irmãos, onde é grande o mal, é grande o pecado, onde é terrível a tragédia, é superabundante, é sobre medida, é transbordante o bem. É tanto que na liturgia da Vigília Pascal, a gente chama a culpa de Adão de ó feliz culpa, porque se em Adão, né, todos passaram a pecar, em Jesus Cristo, no Senhor, não só todos são perdoados, abonados, prontos para aquela obra dos rins cingidos, a pureza. Não é só isso. Ele é chamado à vida eterna, a retornar, a regressar ao paraíso. E um paraíso mais unido, porque o paraíso do Éden não é o paraíso proposto por Cristo, né? É onde Cristo constrói a morada eterna. Lá você vai ter comunhão com Cristo, ser inserido no seu corpo místico, né? Então, Cristo é a cabeça, você membro. É uma visão grandiosa, onde a gente mal consegue imaginar estar integrado e enxertado em Cristo, que é a videira, e você um ramo. Não consigo nem imaginar o que será isso, mas será. Então, isso é muito mais do que apenas não pecar. Isso é muito mais do que apenas não morrer. Isso é muito mais do que as dores, né? É um júbilo que está muito acima de qualquer alegria possível ou prazer medível, mensurável nessa terra. Então, com essas palavras, eu creio que eu quero encorajar você a meditar sobre o Evangelho de hoje, sobre como sua ação pode entrar na eternidade. Eu não vou me delongar aqui, mas eu gostaria de pedir que, além de você meditar no Evangelho, na primeira leitura também de São Paulo aos Romanos, você meditasse sobre o bem que você pode fazer unido a Cristo. Então, se for por você mesmo, às vezes você faz um bem material, faz um bem afetivo, faz um bem mnemônico para alguém. Mas o bem que você faz em Cristo, conduzindo alguém ao conhecimento do Senhor, esse pode redimir almas para o céu também. Então isso é como marcar, é como ajuntar tesouros no céu, de fato, de maneira muito concreta.
E eu quero te encorajar isso para além da ingratidão. Que, por exemplo, digamos que você seja um empresário ou tenha, graças a Deus, um meio de produção no qual você possa empregar muitas pessoas. E aí você treinou um estagiário, aí ele aprendeu o ofício, depois você concedeu emprego, depois você deu a ele uma filial. Ele passou a gerenciar tão bem que aquilo cresceu e depois de crescido ele casou, passou a ter filhos e ele começou a empregar na empresa dele várias pessoas, várias famílias, dando oportunidades novas a cada um e ensinando a cada um. Mas ele se recorda de você como uma pessoa má, que disse não muitas vezes, que tolheu seus direitos, né? Você cortou muitos fins de semana, muitas horas de descanso. Você deu a si mesmo, mas ele achou que você estava acabando com ele. E para com você ele tem uma imensa ingratidão. Ele não consegue te ver. Quando você entra naquele recinto, ele vai-se embora. Eu não estou falando sobre empresas, não estou falando sobre emprego, não estou falando sobre nada disso. Muitas vezes eu estou falando aqui sobre família, casamento, amizade, sua paróquia, sua pastoral. A ingratidão pode ser o que essa pessoa tem para contigo. Mas veja que na eternidade aquela pessoa tornou-se boa, ajudou muitos, edificou família, permanece com a fé e divulga essa fé a todos, né? Então, o bem que você fez não foi anulado pela ingratidão de quem sofreu esse bem. Entende? Então, o que é maior? O bem ou o mal, né? A redenção em Cristo ou a ingratidão daqueles que foram salvos na cruz, mas que apedrejam-na até hoje? Criticam a fé, tanto dos cristãos como também do próprio Deus para com a gente, para com a nossa redenção, para com a nossa salvação, para com a nossa melhora. Então, o bem que Jesus faz em nos dar o céu, em levar almas para o céu, em nos santificar, é imenso. A ingratidão de muitos anulou isso. A fúria de Satanás anulou a redenção de Cristo? Nunca. Nem é capaz de fazer. Por isso, eu te digo no dia de hoje, prepara os teus rins, cinge o teu coração, busca a pureza, a retidão, busca a reta intenção, alimenta o teu coração do que é bom, seja reto, seja orientado, seja realmente bom em Cristo, porque Ele é vitorioso sobre tudo. E saiba, o mal já está acossado, o mal já está neutralizado, o mal já não sabe mais o que fazer diante da bondade que o Senhor decidiu colocar no seu coração. Pois, graças a Deus, a Virgem disse sim, a Imaculada Conceição, sem pecado concebida, para gerar-nos Jesus, que é sem pecado, sem mancha, pois é todo Deus e é todo homem, disse sim, e o Senhor veio a nós, e Ele nos redimiu por meio de sua cruz, e deu a cada um a oportunidade de salvação. Escolhe bem teu dia de hoje e a tua missão. Cinge os teus rins, mantenha a lâmpada acesa, busque muito amar, pois as boas obras ainda são vistas, duradouras e, de fato, extremamente mais fortes que qualquer mal que possa ser feito ou perpetuado também pelos homens. Deus abençoe você. E a oração hoje é como uma oração de envio. Eu te envio ao mundo para evangelizar, para o bem realizar em Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só vai.